Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Nossa, você tá com a voz igualzinha da sua irmã? Qual foto igual da minha irmã? Qual a voz? Sério? Parece que é ela falando. Então, fomos descobertas. Vamos esperar o pessoal Tô entrar. brincando, sou eu. Ela tá estudando por você, então, agora. Talvez. Vamos esperar o pessoal. O João já tinha falado lá no grupo também. Ele falou me aceita, mas ele não está pedindo. Ixi, bugou. Eu tô de cabeça para baixo de novo. Você gosta, né? Ah. É um morceguinho? Professora, hoje descobri uma coisa. O que, Bia? Era óbvio, só que eu não tinha descoberto. Sabe O que que você descobriu? Que eu como célula quase todo dia. Oi? Que eu como célula quase todo dia. Cara, eu não sabia disso. Você é Fiquei feita de traumatizada. célula, Bia. Principalmente com a cebola. Você é feito de célula, menina. Então, eu sei, só que eu esqueci que todos os seres vivos são formados de célula. O João falou que está pedindo para entrar. Mas ele não está aqui pedindo para entrar. Não está aqui no meu. Pede para ele sair e entrar de novo. Então, É, eu falei para ele lá no grupo. vou interromper o vídeo. Vocês tiveram lives hoje, Bia? Hã? Vocês tiveram lives hoje? Essa é a nossa quarta. Nossa, então tiveram aula o dia inteiro hoje. Sim. Que beleza. De A quarta-feira, gente de teve quarta-feira de vocês têm todas as aulas? sexta-feira o quê? Não, de quarta-feira vocês têm todos os horários com aula? Então, a gente tem. Foi exatamente igualzinho. Era pra gente também ter de inglês, né? Só que não teve, porque ele pegou horário de espanhol. Só que a gente teve live de espanhol hoje. Senão era para ter 5 lives hoje. Nossa. Quer dizer, ele não ia conseguir nem mudar de horário para hoje, porque a gente teve de português, todo horário, de 1h até as 2h. Aí depois teve de espanhol, que a gente fez todo horário. De matemática foi mais curta, né? Mas ele passou a atividade e agora a gente tá tendo de ciências. Era Então, pra hoje gente ter quarta-feira é 5. puxado para vocês. Hoje foi. É bom que vocês Mas fecham eu com a estou melhor feliz. matéria. João, você tá Sim. aí? Prof, Tudo bem, João? tudo e você? Tudo bem também. Sabe uma coisa que eu descobri? O quê? Que uma célula animal totalmente fechada é uma bexiga. Que o quê? Uma célula animal totalmente fechada é uma bexiga. Uma bexiga, por quê? Porque parece. Depende da célula. Se Não, você ele vê tá falando do os animal. neurônios, por exemplo, os neurônios não são redondinhos, bonitinhos. Não, ele Depende tá da falando do célula. animal, prof. Então, mas a célula animal, gente, nós somos animais. Dentro de nós temos várias células com formatos diferentes. Entendeu? Uhum. Então, a célula Prof. animal que a gente representou aqui na aula foi uma célula mais arredondada. Mas a gente, dentro de nós, a gente tem vários tamanhos de célula, dos outros animais também, vários tamanhos, vários formatos. Faz uma pergunta. Diga. Se diz o meu cachorro, ele caiu da cama. Ele machucou a patinha. Tadinho. Ele chorou. Você sabe o que aconteceu? Não sei Hum, se quebrou. Ele tá Ai, que andando. dó. Ele chora de vez em quando. De dor. tem que levar ele no veterinário. Então a gente foi levar na sexta. Ele o quê? Tadinho. A sexta.
Ele caiu na sexta-feira? Não. A gente vai levar ele no veterinário na sexta. Ah, tá, entendi. Eu falei Só pra minha dele, irmã. tadinho. Todo mundo participou de todas as lives, gente, hoje? Não, de matemática foi só eu e a Luísa. E Eu não cadê a Lu participei porque agora, não? eu tava tomando banho. Entendi. Tô Bom, chorosinho agora. Mas de português foi todo mundo e de espanhol também foi todo mundo. Foi só de matemática mesmo. eu ia esperar mais um pouquinho, mas eu acho que a gente pode ir começando. Hoje nós vamos falar sobre a prova e vamos falar sobre uma revisãozinha da apostila 3, tá? Então, eu vou primeiro falar a revisão, que daí se alguém entrar dá pra gente voltar e depois eu falo sobre como vai ser o esquema da prova, tá? É rapidinho, gente, eu só vou falar para vocês um pouquinho, bem por cima de tudo que a gente viu, para ver se vocês lembram de alguma dúvida ou se surge alguma dúvida enquanto eu estiver falando, só para a gente poder lembrar de tudo que a gente já viu, tá? Porque já faz um tempinho que a gente está nessa apostila 3, né? Então, a unidade 3 é teorias de origem da vida e organização celular, e a gente tem 3 temas dentro dessa unidade, né? Da unidade 3, que é o tema 1, teorias sobre a origem da vida, o tema 2, que é o que é um ser vivo, e o tema 3, que é a descoberta da célula e teoria celular. Então, a gente começou a falar aqui sobre tema 1, sobre as teorias de origem da vida. Então, a gente falou um monte sobre como surgiu a vida, como surgiu os primeiros mares aqui, né? A gente viu aquele videozinho, aqui, o vídeo da página 9, que a gente viu como surgiu a água, né, no nosso planeta, para a gente poder conseguir habitar ela. A gente falou das 2 teorias mais aceitas pelos cientistas, que foi a biogênese e a biogênese. Aí a gente explicou cada uma delas, né? Como que foi pensada a biogênese lá atrás, há muitos anos, lá no século XVIII, que eles falaram que a teoria da geração espontânea, né, que a vida surgia de seres não vivos, né, de outras matérias não vivas. E daí essa teoria foi acreditada por muito tempo, aí vários cientistas fizeram experimentos relacionados a isso, né? Então a gente teve aqui o experimento do Red, a gente teve o experimento do Nunham, a gente teve vários experimentos que os cientistas foram tentando ou comprovar, né, essa teoria, ou desmenti-la, né, falando que aquilo era mentira, que não tinha como. Então, até que a gente chegou no experimento de Pasteur, que ele fez o experimento com aquele líquido nutritivo, né? Colocando aquele bico aqui que a gente viu, ó, que eu tô apontando aqui para vocês, mostrando então que os micro-organismos estavam no ar, né? Então, que o ar aqui, que a gente faz assim, a gente tem micro-organismos, a gente tem vida. Então, é a partir daí que eles começaram a entender que a vida não surgia de uma matéria não viva, né? A vida surgia sempre de um outro ser. Aí entrou a indagação, se a vida sempre vem de outro ser, e o primeiro ser veio da onde? Que não tinha um ser para ele copiar, né? Então, daí teve algumas teorias. Então, essa foi a teoria da biogênese, né, comprovada por Pasteur, e daí teve essa pergunta, de onde surgiu o primeiro ser? E daí que a gente continuou aqui vendo a teoria de Haldane, né, essa hipótese de Haldane e Oparin, que eles fizeram essa hipótese para falar que a vida veio de aglomerações de outras moléculas, né? Então, que a gente já conversou sobre isso, como foi surgindo, como era a atmosfera primitiva, né? Que tinha muito calor, tanto da irradiação do Sol quanto dos vulcões, se a gente não tinha camadas protegendo a Terra, né? Então, tinha muita irradiação, era muito quente, tinha muitas descargas elétricas, porque a gente tinha muito vapor d'água, né? Porque era muito calor, então a água estava sempre evaporando. Então, tinha muito vapor d'água, então tinha muitas tempestades. E daí essas moléculas foram se unindo no mar, né? Que a gente falou que era uma grande sopa de letrinhas ali, todos aqueles elementos foram se unindo e foram formando aí aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, e essas moléculas foram se unindo, formando daí então o primeiro ser vivo, né? Que são os protobiontes, que eles eram heterótrofos anaeróbicos. O que isso quer dizer? Que eles eram
eles não conseguiam produzir o próprio alimento, né? Eles pegavam o próprio alimento de outro lugar, então por isso que eles são heterótrofos, e anaeróbicos, que eles viviam sem oxigênio, né? Então, isso demorou muitos anos para tudo isso acontecer. Lembra que teve a primeira grande extinção, né? Que a gente viu dos autótrofos, que daí todos os... então, todos os seres que estavam ali, eles não precisavam do oxigênio, né? Para poder se reproduzir, para poder se alimentar, enfim, para poder viver. Eles não usavam oxigênio. E daí surgiram os seres autótrofos, né? Nessa aleatoriedade da vida, e surgiram esses seres que eles produziam oxigênio. Então, são seres que fazem fotossíntese, né? Então, eles produzem oxigênio. Então, nessa produção de oxigênio, o gás oxigênio era praticamente tóxico para esses seres e teve a primeira grande extinção da Terra. Olha só quem está chegando aqui. A Lu entrou. Luísa! Oi, Lu. Esperar ela habilitar o áudio dela. Oi. Oi, A gente está fazendo uma revisãozinha, Lu, da matéria, só para a gente poder ver se a gente entendeu tudo, se tem alguma ponta solta. Estou falando rapidinho aqui sobre o que a gente conversou. A gente já está aqui no primeiro ser vivo. A gente falou até agora como que surgiu, né, a vida, como que surgiu a água no nosso planeta, que a gente já conversou na primeira aula, quais foram as hipóteses mais aceitas, né, que era a hipótese da abiogênese e da biogênese, e a hipótese de Oparin e Haldane, que explica como surgiu o primeiro ser vivo, né, os probiomas. Então, a gente tem também outras duas teorias, fora as teorias mais aceitas pelos cientistas, né, da biogênese e a biogênese, que são o criacionismo e a panspermia, né, que a gente já falou também várias vezes sobre ela, que o criacionismo, a teoria acredita que foi tudo criado por um Deus, né, por uma força maior, uma força divina. E essa teoria tem o fixismo, né, que as espécies são fixas, então elas não evoluem. E a panspermia, que fala que a vida veio de outro planeta, né, através de um meteoro. Bom, então isso foi o tema 1, toda a teoria da vida. E daí, como a gente já sabe como surgiu a vida, então o que é vida, né? O que é um ser vivo? E daí a gente conversou sobre as classificações dos seres vivos, como eles são classificados. Eles são classificados pelas suas características em comum. Então, e nossos gatos, por exemplo, que a Bia tem bastante gato. Adoro. Nós e os gatos, primeiro. Nós somos próximos porque nós somos mamíferos, né? Então, a gente tem uma classificação no reino animal que a gente tem a classificação de mamífero. O Nemo, que o João falou agora, o leão. Então, a gente está numa classificação do reino animal, né? E daí tem o reino das plantas, o reino das bactérias, enfim. Então, os seres são classificados conforme as proximidades de características que eles têm em comum, né? E daí a gente tem... Opa, o João caiu. E daí a gente tem algumas características para a gente pensar nessas características em comum, né? Que é a composição química, o metabolismo dos seres, a organização celular, as estruturas das células, né? Que a gente viu que tem tipos diferentes de célula, e o ciclo da vida. É impressionante a quantidade de células. Sim, né? Impressionante, eu também acho. E a gente não tem nem como contar, né? Quantas células nós temos, por exemplo. Apesar então, que um dia, professora, antes da gente aprender dessa coisa de célula, aí eu pensei, nós seres humanos, a gente é literalmente feito por célula. Então a gente tem bastante. Aí eu pesquisei lá no Google quantas células existem no mundo ou em um ser humano, agora eu não me lembro. Mas aí eles me deram uma resposta. Sem estar dividido em categorias. Tipo, pronto. Quantas células você viu lá que eles responderam? Não me lembro, vou pesquisar agora. Porque no mundo não tem como, né? Num ser vivo, porque não tem como a gente mensurar, porque tem gente que é maior, tem gente que é menor, né?
E outra, a gente tem muitas células, a gente não consegue enxergar essas células. Então, Achei. contar. A todo momento, essas células estão se multiplicando também, né? Quanto você viu aí, Bia? Tá falando aqui, ó, que... tá falando de seres humanos. Que é aproximadamente 10 trilhões. Ou mais. Então, porque não tem como mensurar, né? A todo momento, nossas células estão morrendo. A todo momento, já tenho menos células agora. Pronto. Não faz isso, prof, tadinha. Mas essas células que aí são células já mortas, né? Não tem problema, não vai sair célula Mas viva elas aqui da foram úteis um dia, professor. Então, a gente não tem como mensurar, porque as células estão a todo momento se multiplicando, estão a todo momento morrendo. E outra, tem os tamanhos dos seres, né? Então, não tem como a gente mensurar, né? Mas são muitas, muitas, muitas células, né? Eu sempre falei bilhões, né? Aqui na aula, né? Mas são trilhões, então são muitas. A gente não consegue mensurar. Importante a gente saber que são muitas. Tava lá, dependendo da pessoa, pode ser 10 trilhões ou mais ou menos, depende, né? Tipo, ó, então. gato, como exemplo, não, bora pegar exemplo com um hamster. Ele com certeza vai ter menos células do que a gente, porque afinal o corpo dele é menor do que o nosso. Sim. Imagina de uma formiga, né? Então, mas é importante lembrar que todos os seres são feitos de células, né? Sim. Sabe a história lá do Adão e Eva? Sim. Então, eles falam que o Adão veio da lama, né? Do barro, né? Uhum. Só se for um barro de célula, né? Porque o corpo todo é feito de célula. É o que a gente falou agora há pouco, né, Bia? No tema 1. A gente tem várias. Só um minutinho, João. A gente tem várias teorias, né? Então, a gente tem várias vertentes de como pode ter surgido a vida ou não. A criacionista é uma delas, né? Que a gente falou. A panspermia é outro, a biogênese é outro e a abiogênese é outro. Então, a gente tem aquelas que são mais aceitas pelos cientistas, né? Que é atualmente a biogênese, né? Então, mas a gente tem várias teorias, várias correntes de pensamento. Então, e hoje também já é confirmado, né, que vem de um outro ser. Que vem do conjunto de dois seres, né? Não, aí tem a assexuada, né? Aí vem de um ser mesmo. Aí você já tá falando tipos de reprodução, né? Que a gente tá viu. De origem da vida, agora de reprodução tem a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Sim. Professora, eu fico pensando assim, como o primeiro, tipo assim, quando no quinto ano, quando eu não sabia como veio, aí eu falava assim, como veio o primeiro ser vivo na Terra. Aí eu falava assim, mas como ele se reproduziu? Não tem como, ele não tinha explicação. Tem sim, a gente viu esse ano ainda duas formas. Quer dizer, Exato, 4 formas, né? Eu não tô falando de um que tava. A gente viu 4 formas, né? Entendi, Lu. A gente viu que tem a reprodução assexuada, né? Que é a reprodução das células, né? João, você queria fazer uma pergunta? Sim. Pode falar. DNA é uma célula? Se o DNA é uma célula, o DNA está dentro de uma célula. O DNA, faz parte dos ácidos nucleicos, que eles estão dentro do núcleo, que estão dentro da célula. Bonitinho, muito bom. Tá? Posso falar uma coisa? Tá. Eu gosto de ver um jogo de terror que nem é jogo praticamente, porque todo mundo só fala dos bichos do jogo e nenhuma gameplay. Qual jogo? SCP Contain Bleach. Ah, não sei não. Mas tem a ver com a É um jogo matéria esse jogo? Tem. Eu vou chegar lá. Vai rapidinho que a gente não tem muito tempo hoje. Daí tem um SCP, professora, que eles são classificados em números. Eu não vou lembrar mais ou menos o número do SCP. Mas SCP que se ele encostar em você, ele muda você.
Por exemplo, se eu sou uma menina encostar na CCP, você vira um menino. Ele muda seu DNA. Não tem a ver com a matéria, porque não tem como acontecer isso. Mas são as coisas da arte, né? Enfim, vamos continuar então. Então, a gente viu que a gente tem a composição química, né? A gente tem o metabolismo. Então, isso são só conceitos para a gente relembrando, tá? Depois vocês assistem a aula que a gente fez, leem a apostila, para a gente poder relembrar tudo direitinho, tá? Então, a gente tem a organização da célula, né? Como ela é organizada. A gente tem que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Então, todos os seres possuem célula, né? Vocês já estão careca de saber. E tem as células uni- e pluricelulares, né? Unicelular. Tem aqui tem celular e outros aqui não tem celular. Entendeu? Pluricelular, aquela em que tem mais de um tipo de célula. E unicelular é aquela que tem apenas um tipo de célula. Muito bem. Então, unicelular é um ser que o ser inteiro é uma única célula, né? Ele tem uma célula só. E pluricelular é um organismo que tem muitas células. Então, a gente tem... Unicelular é bactérias e pluricelular nós seres humanos. Isso, pluricelular pode ser muitos outros seres, tá? Unicelular... Gatos, cachorros, hamsters, formigas, Isso. prof. Tudo. Plantas, inclusive. São pluricelulares. Isso. Legal. Então, vamos lá. Então, a gente falou da reprodução, né? Como a gente já comentou aqui, falou da célula. A célula tem as organelas dela, que cada organela tem sua função. A gente tem o núcleo, tem o citoplasma e tem a membrana citoplasmática. Então, a membrana plasmática, né? Então, a gente precisa lembrar qual que é a função dessas principais partes da célula, né? Que a gente falou, citoplasma, membrana plasmática e núcleo. E as organelas, a gente sabe que tem várias, cada uma tem sua função, a gente não precisa saber disso agora. Só saber que tem as organelas dentro de uma célula, tá? Mas a gente vai descobrir um dia, né? Aprender um dia. Sim, com certeza. É que a gente vai aprendendo aos poucos, né? Então, aqui no 6º ano a gente tem algumas informações, aí chega no 7º ano a gente aprende um pouquinho mais, aí no 8º ano aprende um pouquinho mais, no 3º colegial vocês já sabem tudo de tudo. Então... Eu tô imaginando como vai ficar minha mente no 3º ano do ensino médio. Então, porque mas você já vai ter as a coisas, base, vai Bia. ficando mais complexo. Fica Então, mas mais você já tem a detalhado. Gênio. Se vocês aprendem direitinho nos outros anos, por exemplo, se vocês aprendem muito bem o que é unicelular, pluricelular, eucarionte, procarionte, conforme vai ficando mais complexo, não vai ficando mais difícil. Só vai ficando mais específico. Então, se vocês saberem, se vocês tiverem a base de todos os anos, vocês conseguem daí chegar lá e já saber muita coisa. Ciências envolve matemática depois de uns aninhos. Já no 8º. No 8º envolve matemática. Não que eu não goste de matemática, entendeu? Se você ver isso, professora, eu amo matemática. Mas ciências. Torcer pro Anderson não assistir nossas aulas, né? Bom, vamos continuar então, gente, senão a gente não vai acabar hoje. Então as células a gente viu citoplasma, membrana plasmática e núcleo. E como o João perguntou, a gente já tinha falado que o núcleo, o material genético, né, nosso DNA, ele fica sempre dentro do núcleo, que está dentro da célula. Tá? Então, ele faz parte da célula e ele que direciona muitas funções da célula. Ele que dá as funções que a célula precisa fazer. E a gente tem também o ciclo de vida, né? Que a gente falou que é nascimento, crescimento, reprodução e morte. A gente falou sobre as reproduções sexuadas e assexuadas. E o tema 3. Alguém falou alguma coisa? Não? Eu falei, mas deixa pra lá. Então, vamos para o último tema da nossa apostila 3, que é a descoberta da célula, que a gente falou nas últimas aulas, né? Nas 2 últimas lives que a gente fez. A gente falou sobre a célula, sobre o tamanho da célula, que a gente já discutiu aqui também, né? O quão ela é minúsculinha, que a gente consegue olhar só com o microscópio num aumento, num
grande grau de aumento, né? Porque ela é muito pequena. A gente viu também como foi descoberta a célula, né? Que foi pelo cientista que ele olhou com aquele microscópio mais rudimentar, né? Aquele microscópio antigo, e olhou a cortiça da árvore, que ele olhou bem e viu que a cortiça da árvore tinha umas caixinhas vazias, né? Que ele chamou de célula, que são aquelas células que já estavam mortas. Pode falar, Lu. Eu descobri que lá naquela pergunta do livro, ela estava pedindo pra gente procurar algumas células, procurar na internet células, se eu não me engano, não era células que davam para ver a olho nu. E tinha tipo assim, poucas. E tinha o quê? Não dá para ouvir. Olha, você ouviu aquela parte do livro que tinha escrito procure células que dê para olhar a olho nu, certo? Sabe o que é olho nu? Eu sei, sem um microscópio, sem coisas para ajudar. Aí, sim, eu tava procurando e, tipo, tem muito poucas, tipo, tem poucas mesmo. Tem uma, se não me engano, que se chama ovos, não é ovos, não sei. Mas tinha um pouquinho. Os óvulos, né? Mesmo assim, os óvulos são muito pequenos, né? Nos óvulos, a gente falou dele, inclusive, aqui, né? Ó. Aqui, ó, o óvulo humano. Na aula sobre isso, a gente escreveu sobre o óvulo humano, né? Tava aqui. Fala, Bia. Olha, a ideia da mãozinha eu gostei, viu? Então, é o seguinte. Calma, deixa eu baixar aqui. Vamos supor que nossas células, elas não se reproduzem de novo, não se multiplicam. O que acontece com nós, seres humanos, se 50% das células fossem mortas? Elas vão se multiplicar, porque se elas não se multiplicarem, é porque a pessoa ou o ser já morreu. Ai, credo! Elas se multiplicam. Então, o que aconteceria, Bia? Você As células não se multiplicam mais, então tu morre. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa que está com câncer, que a gente fala, nossa, se espalhou muito rápido o câncer, quer dizer que as células que foram acometidas por aquele câncer, elas se reproduzem muito rápido, né? Então, elas se reproduzem e isso faz com o câncer espalhar no nosso corpo. Então, quando a gente fala que o câncer se espalhou muito rápido, é por isso, porque as células, elas estão sempre se multiplicando, né? Por vários jeitos diferentes que a gente vai falar mais pra frente. Mas elas estão sempre ali se multiplicando. Então, tanto as células que são boas, né? As células do nosso corpo todo, quanto essas células ruins, elas se multiplicam. Então, elas estão sempre multiplicando. Pode ficar tranquilo, Bia, tá sempre multiplicando. Aí, você tá crescendo porque elas estão se multiplicando. Fica tranquilas que elas estão aí. Mas não tem uma ideia do que poderia acontecer se elas não multiplicassem, né? Elas só não se multiplicam se o ser já estiver morto, Bia. Uhum. Se aquele ser não estiver mais vivo, aí as células param de se multiplicar. Se a pessoa está viva, é uma condição da vida. Entendeu? Então vamos lá, ó. Tipo assim, eu vou responder essa pergunta. Obrigada. Ela tá respondida, mas então, se as suas células não se multiplicarem mais, tipo assim, eu tô fazendo assim e elas estão caindo. E se elas não se multiplicarem mais, é porque você está morto. Você tá abaixo de 10 palmos de terra. Você já morreu. Você foi pro Beleléu. Mais ou menos isso que ela falou mesmo. Então vamos lá. Voltando para a teoria. Vamos só terminar, Bia, daí você já fala, tá? Só terminar essa parte, terminar o raciocínio. Então a gente tem as teorias celulares. Não tem muito a ver com o assunto. Tá. Então a gente tem as teorias celulares, né? A teoria celular já até me perdi aqui. Do Roque, né? Que ele descobriu a célula como as caixinhas vazias na cortiça, né? Que era tecido morto. E daí, esses microscópios, desde quando o Roque descobriu a célula, eles foram se aperfeiçoando, né? Então a gente teve vários microscópios, eu coloquei aqui 2 imagens, né, para vocês, para ver esse aperfeiçoamento. Então eles foram ficando cada vez melhores. E também o uso de corantes, né, para poder enxergar as células que são translúcidas e transparentes. Então a gente viu também
que a teoria celular, ela fala sobre a organização do corpo, né, de um animal ou de uma planta. A organização animal, ela é desde células até tecidos, aí conjunto de tecidos são órgãos, aí conjunto de órgãos são sistemas, e conjuntos de sistemas são organismos. E daí a gente passou para a última etapa dessa aula, né, que a gente fez parte 2, e a gente falou dos tipos de célula, das estruturas, né, que elas são ou procariontes ou eucariontes. As procariontes, elas são menos complexas, né, que a gente viu, então são estruturas mais simples, não que elas sejam menos evoluídas, mas elas são mais simples, porque elas têm menos compartimentos, né, elas não têm organelas, né, então não tem nada do que a gente vê na célula eucarionte. E a gente não tem, principalmente, o núcleo delimitadinho. Então, o material genético que o João perguntou sobre o DNA, ele fica solto aqui na célula, tá vendo? Ele fica solto no citoplasma, porque ele não tem o núcleo para ficar lá dentro dele. A gente não tem esse núcleo, essa membrana para delimitar. E as células procariontes estão presentes em alguns seres unicelulares. E as eucariontes estão presentes nos outros seres, né? Todos. E ela é mais complexa. Ela tem mais estruturas, tem mais compartimentozinhos, né? Então, ela é mais compartimentalizada. E ela tem esse núcleo delimitando para o material genético ficar lá dentro, fechadinho, bonitinho, tá? Então, nós, por exemplo, somos eucariontes. Beleza? E a última coisa que a gente viu, rapidinho, Lu. A última coisa que a gente viu é a comparação entre a célula animal e a célula vegetal, né? Que a gente viu das organelas da célula animal, quantas organelas elas têm, muitas delas são parecidas com as organelas da célula vegetal, contudo, a gente tem uma organela que é específica de célula animal, que são os centríolos, né? Que eles fazem a divisão celular. E a célula vegetal tem 3 estruturas que são específicas de uma célula vegetal, que é a parede celular, que ela está envolta na membrana plasmática, né? Então, ela dá uma rigidez e protege a célula para dar sustentação para ela. Tem os cloroplastos, que daí possuem a pigmentação verde, né? Que daí os vegetais conseguem fazer a fotossíntese. E tem também os vacúolos citoplasmáticos, que é onde eles armazenam a água, os sais minerais e as outras substâncias. Então, comparativamente, a gente tem aqui as duas estruturas com as diferenciações delas, né? Aqui a gente tem o centríolo, aqui a gente tem vacúolo, parede celular e cloroplastos. Belezinha? Então, a gente acaba daí a revisão. A gente tem que fazer a revisão rapidinho, gente, porque a gente só tem uma aula hoje e é só para a gente relembrar do que a gente falou. A aula que vem, eu vou explicar para vocês como que vai ser a prova. Vocês precisam entrar na live. Essa não tem opção de jeito nenhum de faltar, porque eu vou explicar a prova e a dinâmica da prova. Vocês vão fazer um teste comigo ao vivo. Eu vou esperar vocês responderem algumas questões testes para a gente poder fazer a prova, tá? Então, não tem choro nem vela. Todos têm que participar para poder pegar as orientações da prova, tá? E daí eu entrego a prova para vocês no dia 25 e vocês me devolvem até o dia 27 às 18 horas. O até significa que eu recebo até esse horário. Contudo, vocês podem fazer no dia 25, porque vocês têm aula dupla, certo? Então, vocês têm tempo para isso. Então, quando vocês forem responder a prova, sentem-se num lugar confortável, pensa direitinho se vocês vão ter aquele tempo para poder fazer a prova, que pode ser o tempo da nossa aula, né? Que a gente tem aula das 15h50 até as 17h30, é bastante tempo, né? Então, a gente vai ter ali uns 20 minutinhos para eu poder explicar a dinâmica da prova para vocês, e daí eu já mando o link. Lembrem-se que... só uma coisinha, Bi. Lembre-se que a prova, ela tem uma tentativa. Então, se vocês clicarem no link da prova, vocês têm que fazer a prova naquele momento, tá? Então, não cliquem se vocês não forem fazer a prova. Aí o Gustavo falou, mas e se eu clicar sem querer? Vai ter que fazer a prova no momento que você clicar sem querer, tá?
Então, vocês têm uma tentativa só. Pode falar, Bia. A prova é consulta? Pode consultar. Eu vou orientar vocês a fazer da seguinte forma. Vocês fazem a prova sem consulta. O que vocês lembram, vocês colocam na prova. Lembra sempre de responder só o que eu perguntei. Eu dei o exemplo para os meninos, que, por exemplo, a gente tem uma cadeira de madeira. Aí eu pergunto para vocês, qual é o material dessa cadeira? Aí vocês falam, essa cadeira é maravilhosa, ela é vermelha, ela tem um design lindo, nossa, dá para 3 pessoas sentarem na cadeira, ela é enorme, super bonita. Vocês responderam para mim se a cadeira é de madeira ou não? Não, né? Vocês só falaram que ela era muito linda, falou a cor da madeira, falou tudo da cadeira. Mas vocês não falaram, não responderam a minha pergunta. Minha pergunta foi simplesmente, qual é o material da cadeira? E era só vocês responderem, o material da cadeira é uma madeira. Simples, tá? Então, lembre-se sempre de responder o que eu perguntei. Então, depois que vocês responderem a questão, volta na questão, lê a questão de novo e responde, vê se vocês responderam. Aí, caso vocês falem, putz, essa daqui eu não lembro. Nossa, essa daqui eu tenho uma dúvida. Nossa, essa daqui eu acho que ficou incompleta. Pode olhar a apostila e pode consultar a apostila para terminar a prova. Não tem problema, tá bom? Podem consultar. O que eu quero de vocês é respostas completas. Eu quero que vocês respondam sempre completas. Por quê? Vocês têm consulta. Então, se vocês têm consulta, vocês vão responder respostas perfeitas, completas, lindas, maravilhosas. Pode falar, Lu. Prof. Obrigada, prof. Saindo um pouco desse negócio de prova, eu queria perguntar se os macacos têm as mesmas células que a gente tem, né? As mesmas células que a gente tem. Eles têm muitas características em comum com a gente. Não necessariamente eles têm a mesma célula, mas, por exemplo, como eu falei para vocês, os animais que são mamíferos, né? Os primatas, eles têm muita afinidade com a gente. Então, de muitas coisas, mas não necessariamente as mesmas células, né? Eles têm muito mais pelo que a gente no nosso tecido epitelial, por exemplo. Ó, o tecido epitelial, então, é um tecido, que é um conjunto de células, né? Lembra que a gente viu a organização? Então, a gente tem o nosso tecido epitelial, que é a nossa pele, com menos pelos do que ele, né? Então, as funções de algumas células são diferentes. Mas, nas características em comum, eles são muito parecidos com a gente mesmo. Tanto que eles são nossos ancestrais na teoria da evolução, né? Tanto que a Lucy foi um macaco. Fala, João. Na real, professora, foi descoberto que o macaco se originou de outro bicho que também se originou do humano. Então foi dividido, assim, sabe? Onde você viu isso? Em 3 sites. Toma cuidado com essas informações. Tem que entrar em informações bem seguras, porque a teoria da evolução não fala isso. A teoria da evolução fala que os macacos são os nossos ancestrais. Então a gente... Professora. Eu sou uma macaca velha. Minha mãe me chama de macaca velha, então ela tá certa. Ela fala, macaca velha! Você fez aqui, sua macaca velha. Fala, Bia. Ixi, Bia, não tô te escutando, tá falhando. O que eu quero falar é que não tem muito a ver com o assunto, mas eu posso? Pode, a gente tem 3 minutos. Então, só para fechar o assunto, a dinâmica da prova eu explico de novo no dia 25, tá? Fiquem tranquilos que a gente fala sobre isso de novo. Sobre a matéria, alguma dúvida? Não. Tá de boa? Não. Então tá. Então pode falar, Bia. Tudo bem, macaca velha. Sabe quando a gente sonha que a gente vai morrer? Ou você tá atropelada. Tchau, cérebro não sabe o que acontece depois da morte? Não entendi sua pergunta, Bia. Falhou um pouquinho. Então, Você é que perguntou- quando a gente tá em um sonho, a gente tá prestes a morrer nesse sonho, na hora que era pra ser a nossa morte, a gente acorda automaticamente. Porque a gente não sabe o que acontece depois da morte. Interessante. Eu gosto bastante desses assuntos de sonho, dessas coisas. Eu acho legal. Eu já sonhei Nunca que tinha eu pensado nisso. Realmente, pode ser que a gente acorde, porque a gente até acorda meio assustado, né?
Você tá pensando que você vai morrer em algum momento de perigo ali, né? Você acorda um pouco mais assustado. Fala, Lu. Eu já sonhei, assim, que eu tava num carro, e aí ele bateu e eu morri. Aí eu virei um fantasma. Aí, Ah lá, viu? Ó, a Luísa não acorda, ela vira um fantasma. sabe, tipo assim, um fantasma com a minha aparência normal, só que ninguém me via, só eu podia ver as pessoas. Aí eu podia dar abraço às pessoas, mas elas não sentiam porque eu Ia era ser legal, né? fantasma. Se tornar fantasma. Aí, você viu? A teoria da Bia já caiu por terra, então, ó, porque a Luísa, ela não parou nesse momento do Mas sonho, aí- ela foi além. Eu não pegaria as coisas, sabe? Eu não pegaria as coisas, eu não. Entendeu? Eu era só um fantasma ali. Ninguém ia mais lembrar de mim, eu tava ali. Ai, vocês estão doidos. Aí você Mas é fica legal sonhando. essa conversa sobre sonhos. A gente Prof, podia marcar um dia de conversar sobre esse assunto, né? Que é um assunto bem professora, legal. Diga, eu vou entrar nessa questão de sonho também. diga. O humano comum, ele se vê como ele se vê na vida real. O sonho para repetir isso. Só que eu não. O meu sonho, professora, vai de coisas como exemplo, eu me vejo como se fosse um jogo 2D. Mas quando você tá sonhando? Uhum. Legal. Então, gente, sonho é uma Também, coisa tão maluca, né? Que a gente não sabe o que a gente vai sonhar, a gente não sabe o que vai acontecer no sonho. E o sonho pode tudo, né? Porque a nossa imaginação tá ali. Agora, gente, eu aceito a gente continuar esse papo, só que tem que ser pelo WhatsApp, porque agora nosso minuto final, a gente tá no nosso minuto final aqui de aula, vai fechar, isso é uma coisa rapidão. não dá tempo. A gente fala lá manda um áudio no grupo. Então, só para Ah, vou finalizar, mandar lá. para não fechar na nossa cara aqui a aula, eu falo A tudo para Luísa vocês já saiu. da dinâmica da prova na aula que vem, tá bom? Tá. Ai, vai acabar. Também, prof. Tchau. Vai fechar a prova. Prof. Tchau, gente. Continua lá no chat, João. Tchau, gente. Até mais.